Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Corinthians 3, Bahia 0. O Timão desfilou, passeou em Itaquera na despedida da Arena em 2024, com o golaço do Memphis, com o Yuri sendo artilheiro do Brasil e com a Libertadores cada vez mais palpável para o torcedor corintiano. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô me tornando repetitivo aqui, mas de coração, fiel, muito obrigado. Nossa live teve números muito expressivos, mais de 30 mil simultâneos aqui depois do jogo, né? Depois da vitória do Corinthians sobre o Bahia. Muitos comentários positivos, bacana, de muita gente de vários cantos do planeta acompanhando as nossas lives aqui depois dos jogos. De coração, muito obrigado. Você que está aí, quer se inscrever no canal, não custa nada. Quer ser membro? Pode também ajudar o canal e dando like no vídeo também me ajuda. Vamos lá, vamos analisar esse Corinthians 3, Bahia 0. Bom, a gente sabe que o Bahia não vive lá uma grande fase no campeonato. E até me surpreende, e me surpreendeu também o time no jogo. Estou começando pelo Bahia para vocês entenderem, porque assim, o Rogério Ceni ele não está conseguindo extrair aquilo que tem de melhor dessa equipe. Essa equipe tem o meio campo com Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, o Acevedo foi um cara mais recuado ali entre os dois zagueiros, tem o Tassiano é um cara mais móvel e tudo mais, acho que falta um pouco, o Lúcio Rodrigues acho que tem feito boas partidas, né? Até fez um gol que foi anulado pela arbitragem corretamente, mas assim, é um time que, ok, tem algumas carências pontuais que precisam ser resolvidas para o ano que vem, né? Daqui a pouco um 9, um ataque um pouco mais positivo, mas o meio campo, né? Um time que teoricamente teria que gostar da bola, ficar com a bola e ser um pouco mais agressivo. Não conseguiu, muito por conta da atuação do Corinthians. E aí que a gente começa a chegar na escalação e na formação tática do técnico Ramon Dias. Ele definiu a mesma escalação que venceu o Criciúma, por exemplo, de virada, com o Ranieri abrindo o meio campo, os dois vértices, né, de um losango, pela direita o André Carrilho, pela esquerda o Breno Bidon, mas eles alternam muito, né, e se aproximam bastante também na construção das jogadas. Rodrigo Garro na ponta desse losango, mas que também veio buscar muito a bola no pé do Ranieri e dos zagueiros, e o ataque com o Memphis e Yuri Alberto. O Mateuzinho e o Bidu nas laterais, com o Hugo Souza no gol, Gustavo Henrique, o André Ramalho os zagueiros. Essa foi a escalação. E assim, apesar do Bahia ter 7 jogos sem vencer, tinha vencido o Cuiabá na última rodada e vejam só, a campanha do Bahia ela foi tão consistente a ponto de, mesmo com todo esse período negativo, os caras ainda estão disputando uma vaga na Libertadores. Estavam à frente do Corinthians, inclusive, não mais. Ambos com 50 pontos, o Corinthians estava atrás nos critérios, chegou a 53 agora com a vitória, passou o próprio Bahia, que hoje é o 8º colocado e pode perder a posição para o Cruzeiro se o Cruzeiro vencer o Palmeiras, o que eu não acredito. E esse jogo, inclusive, ele pode definir o Corinthians matematicamente na Libertadores do ano que vem. Basta o Palmeiras vencer. E se o Palmeiras quiser alguma chance de título, né, vai ser no mesmo horário ali do jogo do Botafogo contra o Inter, o Palmeiras vai ter que ganhar o seu jogo, se recuperar da derrota para o Botafogo em casa da maneira que foi, vencendo o Cruzeiro, que não está ganhando de ninguém. Então, até eu estava olhando aqui, se o Cruzeiro empatar, o máximo que ele vai chegar a 50. O máximo que ele vai chegar na última rodada é 53, que é o Juventude fora. Então é dificílimo esse jogo. Mesmo que o Corinthians perca para o Grêmio, que convenhamos, só eu e você aqui eu não acredito, mas mesmo que o Corinthians perca e fique no 53, e o Cruzeiro chegue no máximo a 53, eles se igualam em número de vitórias, e aí, cara, o Cruzeiro tem que tirar um saldo que hoje é de 2 e o do Corinthians é 6. Ou seja, tem que tirar 4 de saldo. Não é tão difícil assim, mas é difícil, né? É difícil. A gente está falando de 4 aí, né? Um tem que perder de 2, outro ganhar de 2 e tal. Enfim, é muito difícil. O mais matematicamente, né, correto é o Palmeiras vencendo o Cruzeiro e aí o Corinthians entra matematicamente. Claro que ainda tem o Bahia na última rodada, né? O Bahia que na última rodada encara o
Recebe o Atlético Goianiense. É um jogo mais fácil, né, digamos assim. Para o Bahia fechar nesses 53 e o Corinthians pode até pontuar, pode até vencer o Grêmio na última rodada e aí dificilmente, né, aí não seria mais alcançado pelo Cruzeiro. O Corinthians está praticamente, cara, diante de todo esse cenário, praticamente na Libertadores, o que lhe garante na Copa do Brasil do ano que vem. É realmente um final de temporada muito, muito, muito melhor do que de tudo que a gente imaginou, de tudo. Ninguém imaginava, eu imaginava o Corinthians escapando do rebaixamento, acho que tinha condições para isso, beliscando uma vaga na Sul-Americana, né, ficando ali naquelas posições, 10º e tal, 14º, né, se a dificuldade fosse maior. Jamais numa 7ª colocação como hoje está o Corinthians. E aquela história, né? Se tivesse um pouquinho mais de campeonato, ou se a recuperação tivesse começado um pouquinho antes, talvez a gente estivesse falando até de coisas maiores, como um G6, um G4, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura o que fez o Corinthians. Mas voltando para o jogo, essa escalação, ela encarou um Bahia e encarou como se fosse uma decisão. O Corinthians marcou alto o tempo inteiro, mas não no pé do goleiro, inicialmente Marcos Felipe e depois Adriel. Não, marcou na intermediária. Isso foi interessante. Foi uma disposição tática que não permitia com que o Bahia conseguisse progredir muito no campo ofensivo. Eles pegavam a bola muitas vezes numa construção de jogo ali a partir da defesa, mas a partir da intermediária defensiva lá estavam jogadores do Corinthians tentando impedir o Bahia de progredir. E ali começa pelos atacantes, né, pelo Memphis, pelo Yuri, mas especialmente André Carrillo e Breno Bidon. Eles foram, assim, marcadores, construtores e jogadores fundamentais para a dinâmica. Aliás, tem sido. O Ramon encontrou um time tão interessante que, vejam como as coisas são, né? Que coletivamente o time encaixou de tal forma que algumas individualidades vão aparecendo e a gente pensa, caramba, esse cara joga muito. Mas não é que ele só joga muito pelo seu individual, ele joga muito dentro de um contexto, dentro de um coletivo. Por exemplo, o André Carrillo, que sempre foi um atacante de beirada, jogou com o Ramon no Al Hilal por dentro, como meio-campista, chegou aqui no Corinthians. Cara, el tranquilo, André Carrillo. Jogo homem de gelo, impressionante. Um jogo absurdo dele, cara, porque todas as bolas passam pelo pé dele. Todas as bolas passam pelo seu pé. Ele tá sempre carimbando a bola, ele tem uma calma, uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo ele tá em todas as partes do campo. E aí ele tem um parceiro de meio campo que é formidável. E é um garoto de 19 anos que é o Breno Bidon. O Breno Bidon é muito especial, gente. Ele muitas vezes acabou sacrificado porque o time não estava bem, a confiança estava lá embaixo, o coletivo não funcionava. E ele é um garoto, ele tem só 19 anos, ele estava na copinha em janeiro, gente. E aí, obviamente, daqui a pouco sucumbiu à pressão. Hoje ele é titular do Corinthians, jogando na Neoquímica Arena como se estivesse caminhando ali na Praça da Sé. Como se estivesse caminhando no shopping, tranquilo, não tem nenhum problema. E aqui, ó, só no tapa. O Breno Bidon tem uma capacidade, eu já falei sobre isso, de se desmarcar, de mapear o jogo no pescocinho aqui, ó. Antes de receber a bola, ele já sabe o que ele vai fazer, mas mais do que isso, ele sabe qual espaço ele deve preencher. Quando o balanço da defesa vem, muitas vezes, né, acossado ali por 2, 3 marcadores, ele começa a correr para o outro lado e aí ele percebe um espaço lá e ele fica orientando os defensores. Ele fica dizendo para os caras, não, pode tocar lá. Um garoto de 19 anos, cara, ele fica orientando o André Ramalho, cascudo, ou o Gustavo Henrique, dizendo, não, toca ali, vai, serve o Bidu lá, não, porque eu vou correr para cá. Quando o Carrilho muitas vezes pegava a bola pelo lado direito, marcado, ele se aproximava, ele saía lá da esquerda para se aproximar, para oferecer o tabelamento. Que jogador inteligente para jogar, com leitura de jogo. Esse Breno Bidon, o Corinthians vai fazer fortuna com ele, fortuna. Claro que o melhor é não vender. Eu sei que o torcedor se preocupa com isso. Poxa vida, vamos vender mais um. É a salvaguarda, é a sobrevivência do clube. O Augusto prometeu, né, que não seria a principal receita, mas não tem como, gente. Um jogador como esse pode escrever. É de 20 a 25 milhões para cima de euros, né, evidentemente. Então, assim, ele é muito jovem e ele é muito bom. Ele é muito bom. Esses dois, eles ditaram o ritmo do meio-campo. Mas tem um jogador no meio-campo, que a gente cita pouco, e que ele renasceu. Trata-se do Ranieri. Cara, o Ranieri tem sido muito mais regular que o José Martínez chegou a ser em determinado momento. Mas que bom, o venezuelano chegou, fez um baita derby, jogou muito no derby, depois oscilou em alguns jogos e tal, tinha oscilado antes também. É um jogador que ele é mordedor, ele é brigador, ele tem muita vitalidade, ele teve lesões e tal. Então, assim, o Ranieri hoje
ele está saindo com o jogo em construção e ele está dando uma sustentação ali muito boa para que esses dois consigam construir. E a defesa também, com o André Ramalho e o Gustavo Henrique, mesmo quando o Bahia chegou, vejam que os caras não ameaçaram tanto. Teve o gol esse anulado do Lúcio, teve alguma outra finalização, mas teve uma disposição tática baixando os laterais, né? O Bidu e o Mateuzinho também estão jogando demais. Cara, eu não estou falando mal de ninguém, claro, não tem como. Não tem ninguém que destoou, cara. O time inteiro jogou bem. O Hugo foi menos exigido, tem sido menos exigido. E olha como isso é importante. Significa que há uma estrutura de time. O time está fazendo 3 gols por jogo, mais 3 gols por jogo. Olha que ponto nós chegamos. Quando o Hugo chegou, cara, ele estava sendo massacrado. Ele era o goleiro que mais tinha defesas no mundo. Por quê? Porque ele estava sendo muito atacado. Porque o Corinthians estava muito exposto. De repente, o sistema encaixou, o teu ataque está funcionando e o teu sistema defensivo está sofrendo menos. Lindo, lindo. O Corinthians chegou, cara, ouso dizer, no ápice da temporada. No ápice, em termos de atuação, de consistência, de encaixe de jogo, tá tudo dando certo. Mas por conta das peças encaixadas nas posições corretas e de um coletivo que funciona. Isso é trabalho do técnico. Preciso dizer, isso é trabalho do técnico. E tem as individualidades que também se destacam. Regularidade do Ranieri, consistência defensiva do Gustavo Henrique e do André Ramalho. 2 laterais, o Bidu, cara, o Bidu tá jogando muita bola, defensivamente e ofensivamente. Ofensivamente ele apareceu em 2 oportunidades para marcar gols ali, no comecinho do segundo tempo, depois no segundo tempo também, né? No segundo tempo ou no primeiro? No segundo, que ele começa um tabelamento ali, a bola sobra, ele chega chapando de direita e o Adriel já em campo tem que fazer a defesa por cima. O Mateuzinho também, muito competente, mas, cara, o Bidu tá voando na lateral. O Rodrigo Garro, ele voltou mais do que nos outros jogos. Eu achei que o Rodrigo ele ficou mais distante da área, e ele voltou muito para, sei lá, talvez porque a linha do Bahia estava um pouco mais avançada, né? E aí ele vinha buscar mais essa bola, e aí teve um lançamento, inclusive, no começo do jogo, que ele dá bem de trás, ele não tá mais próximo lá, ele tá lá atrás, quando ele rouba essa bola, ele lança o Memphis, cara, o Memphis mata que a defesa chega, um lançamento maravilhoso, de uns 30, 40 metros. No segundo gol, que é o gol do Yuri, o Garro tá lá na linha divisória do gramado, é uma bola recuperada pelo Memphis, ele só dá uma carimbada, a bola para no Carrilho, e o Carrilho lança o Yuri aqui pelo lado direito, e aí o Yuri chuta cruzado, o Adriel. A galera me perguntou na live, eu não tinha reparado. O Adriel sai lá fora do gol. Ele tá sem ritmo de jogo, né? Ele, enfim, foi emprestado pelo Grêmio lá, virou reserva, então ele não joga muito, mas perdeu a referência total do gol, né? Ele saiu lá onde estava o Yuri só, pum, deixou o gol aberto, o lado aberto lá, ó, vral, deslocou e fez o segundo gol do jogo. Eu tô falando dos gols aqui de forma aleatória, mas só para vocês entenderem de como o Corinthians se impôs no jogo, né? E aí tem as questões táticas da partida, né, que eu acho importante a gente ressaltar. O Garro voltando um pouco mais, né, para poder armar esse jogo, carimbando bolas ali. E aí a gente tem o Memphis e o Yuri, né? A gente chega na cereja do bolo. Cara, os números são impressionantes. Em 9 jogos que eles participaram, né, essa dupla de ataque, são 17 gols. 17 gols da dupla em 9 jogos que eles participaram. É inacreditável. É incrível, é incrível. O Memphis, ele muda a história do Corinthians na temporada. Muda. Ah, mas ele não jogou tão bem contra o Criciúma. Ele muda, cara. Ele muda. A partir da sua chegada, com os gols e as suas assistências, o Corinthians é outro no ano. Não adianta a gente ficar de conversinha aqui. O Carrilho tá jogando bem, o Bidon entrou bem no time, o Thales Magno foi uma boa contratação. Quando ele chegou, fez gols e tudo mais, né? Hoje entrou de novo, a gente pode falar o que quiser, o Garro estava desde janeiro, e agora no grande momento, ele é um absurdo o que joga esse camisa 10, mas o Memphis mudou a história do Corinthians no ano. E ele potencializou o jogo do Yuri. O Yuri tem toda a perseverança pessoal dele, a recuperação pessoal dele. Isso é inacreditável, que o Yuri conseguiu. Tem o posicionamento dele que foi alterado pela comissão, né, para jogar um pouco mais na beirada, para se movimentar mais, e aí o jogo do Memphis favorece ele, tem tudo isso. Mas você jogar com um jogador como o Memphis Depay ajuda muito. Ajuda muito. E aí tem a questão da confiança do Yuri, da qualidade técnica dele, que é verdade, tem muito mérito do Yuri aí, eu não estou diminuindo, pelo contrário.
mas facilita, né? A régua subiu muito. E aí o Yuri e o Memphis, um subiu a régua do outro. E aí, cara, os dois explodiram. Porque eles, em movimentação, dão muita opção para o Garro, para o Carrilho, para quem vem de trás. Eles dão muita opção um para o outro. Eles confundem completamente a defesa. E eles têm uma capacidade técnica que é acima dos demais. Em termos de finalização, de leitura de jogo, de pensamento, de definição do lance. Eles têm essa capacidade. E aí, cara, tudo se resolve. O primeiro gol... que é um domínio espetacular, mais do que o domínio, o giro que o Yuri faz para dar assistência meio que de costas de lado, com o Memphis atacando o espaço, gol do Memphis. Depois, ele dá uma ajeitada de cabeça assim, ó, que o Memphis chega batendo e a bola vai para fora. Eles estão se entendendo, cara. E aí é o Yuri saindo na direita, servindo o Memphis. Antes era o Yuri mais centralizado, com o Memphis caindo pela direita. Vejam que eles não guardam posições. E em cada momento de cada finalização, eles estão em algum canto da área, em algum canto do ataque. Isso é um entrosamento fantástico que os dois estão tendo, né? De se enxergar sem olhar. É um negócio maluco. Aí vem o segundo gol, né? Que aí tem o Carrilho, a participação do Carrilho que avança e toca para o Yuri. O Yuri faz o seu 30º gol na temporada. 14º, acho que no Brasileiro. 30º na temporada. Ele alcançou o Pedro. O Pedro estava numa temporada fantástica. Tanto que ele parou há muito tempo e ele só foi alcançado agora. O Yuri tem mais um jogo e ele bateu o Pedro na artilharia máxima do Brasil. Olha que história, que roteiro desse menino em 2024. Chamado de burro no começo do ano ao artilheiro do Brasil. Que loucura. Yuri, Yuri é seleção, sim senhor. Sim senhor. Quer chamar um 9? Cara, confiança, juventude, idade, que faz diferença. Entrega, disposição, porque ele corre o campo inteiro, não se machuca. Quando se machuca, se recupera rápido. Jogo coletivo ele está tendo. Ele está tendo um jogo coletivo fantástico de poder assistir os companheiros, movimentação e finalização. Precisa mais argumentos? Ele já foi chamado. Depois, não tinha como. Ele estava mal individualmente, tecnicamente, coletivamente o time não ajudava. Ele perdeu a confiança. Tá tudo certo. Mas ele sempre foi um potencial para ser um jogador de seleção, ser um 9 de seleção, seja um cara centralizado ou pelos lados, ou um cara móvel no ataque, como ele tem sido. Agora, com o que ele está jogando no Corinthians, pode levar. E claro que não pode levar para fora, né? Eu sei que o torcedor está preocupado com a possível venda do Yuri, chegou uma proposta na metade do ano, ele quase foi, ele dá alguns sinais, né, de que daqui a pouco, se chegar uma proposta boa para ele, para o Corinthians, ele vai. O presidente Augusto Melo garantiu que ele não sai, não dá para garantir, né? Não tem nenhuma informação, gente, não tem nenhuma informação de que o Yuri vai. Eu só tenho apenas, cara, é uma leitura de que pela idade dele, ele tem um sonho de jogar na Premier League, que se chegar uma proposta, e nessa casa aí, como já foi revelado, de 20 milhões de libras, não tem como segurar. É muito dinheiro, é a vontade do jogador. Agora, eu lamentaria muito, porque se o Yuri ficar aqui no ano que vem, eu tenho uma suspeita muito forte de que o Corinthians ganhe um grande título no ano que vem. Com esse time aí, e aí o Yuri poderia entrar definitivamente na história do Corinthians. Mas vai saber, né? O jogador pensa em várias possibilidades, então não dá para dizer que ele está fora, que ele já foi vendido, não tem nada, só que se chegar, também a gente não pode ficar aqui escondendo, né, aquilo que tem uma possibilidade muito grande de acontecer, até porque o clube depende disso, né? Como eu falei do Bidon, né? Se chegar um dinheiro aqui, o Corinthians com todos esses problemas financeiros não vai vender? Claro, tem que repor, tem que contratar. É muito difícil você achar uma reposição para o Yuri no mercado. É um cara que corra o que ele corre, se identifica com a torcida e faça os gols que ele faz. É muito difícil. Você não vai achar tão facilmente. Mas não tem o que fazer, né? Se o jogador quiser, se a proposta for boa para o clube, enfim. O fato é, o Yuri tem jogado muita bola, jogou muita bola. No segundo tempo, ainda tem a cereja do bolo, que é o golaço do Memphis Depay. Cara, uma falta pelo lado esquerdo, de difícil acesso, num ângulo complicado. O cara dá uma pedrada que passa por todo mundo, assim, vai varrendo quem estava na frente. O Adriel entrou para dentro do gol, assim, a bola explodiu no travessão, desceu. Cara, um gol que assim você não vê toda hora no campeonato, tá? No futebol brasileiro, não vê. O Luizito Soares estava aqui, me perdoem a comparação, mas acho que ela é justificada, né? Ele fazia uns gols que eu falava assim, cara, como é que pode esse cara ter feito um gol desse nível? Porque eles são diferentes, eles são diferentes.
O Memphis, cara, ele chutou. Ah, o goleiro falhou, foi em cima dele, deixou o canto, não sei o que. Cara, uma pedrada dessa, esquece, esquece. Ou seja, ele tem o gol de falta, ele tem movimentação, ele potencializa o jogo dos demais, ele tem assistências. Memphis Depay. Depois deu uma entrevista dizendo que ainda quer dar muito mais para esse clube, que está cada vez mais adaptado, falou das diferenças do jogo da Europa, do Brasil, do calor, aquela coisa toda, elogiou bastante o Yuri, enfim, foi legal, o Memphis está cada vez mais soltinho, né? E que golaço, papai. Olha, para muitos o gol do campeonato, será? Depois o Corinthians poderia até ter feito mais, porque o Ramon colocou o Romero, colocou o Coronado, colocou Thales Magno, colocou Alex Santana. Cara, e aí o time continuou com fome, e isso foi legal. Tava 3-0, o Corinthians queria mais. Queria mais, teve uma jogada do Romero, teve um chute do Coronado que o Adriel pegou, teve uma jogada do Memphis, né, que ele faz e aí o Adriel faz uma boa defesa no canto. O Corinthians poderia ter feito, venceu por 3, poderia ter vencido por 4, quinto, 8ª vitória seguida, que loucura. E aí, 7º colocado, 53 pontos, um Corinthians praticamente confirmado na Libertadores e de um jeito de jogar. E tem mais, tem mais. Reparem nas comemorações, no jeito que esses jogadores estão entrosados. Esse time deu uma liga que, ó, a perspectiva para 2025 ela é muito boa. Não dá para a gente garantir que vai ganhar alguma coisa, mas é muito boa, porque outros reforços vão chegar, se esse time for mantido, é candidato a coisas grandes. Ouçam o que eu estou dizendo. O Corinthians, agora sim, agora vai. Comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso, inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição, seu like no vídeo. Se quiser virar membro também, seja muito bem-vindo. Até a próxima. Tchau!